Olá, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, estamos aqui para a nossa quinta lição da nossa revista Betel, ao qual abordaremos este causticante tema, a importância da família para a sociedade. Será que hoje a família ainda tem a sua devida importância, o seu devido valor nesta sociedade tão líquida? Vivemos indubitavelmente um período ou uma época em que nós vivemos uma modernidade tão abrangente, tão grande, os tempos mudaram de uma forma tão desproporcional, que nós vivemos uma modernidade ao qual nós poderíamos conceituá-la de modernidade líquida. O que isso significa? Significa que tudo é fugaz demais, tudo é maleável demais. Assim como um copo d'água, se você tremer as suas mãos, aquele líquido ali dentro pode até entornar ou ser jogado para o lado, porque é maleável demais. Nós vivemos um tempo em que a sociedade também é maleável. Ela é líquida demais, nada é tão sólido. E nesse sentido, as instituições públicas, privadas e até mesmo a família perdeu a sua solidez. Hoje, a família, a igreja, as instituições que antes tinham, as pessoas olhavam numa perspectiva, num olhar de solidez, hoje as pessoas olham para a igreja, olham para os governos, olham para a família de uma forma muito líquida, muito fluida e por vezes abrem concessões que há tempos atrás não eram abertas, não eram concedidas. O que isso tem a ver com a família hoje, ou o que isso tem a ver com a família de todos os tempos? Nós entendemos que a família fora a primeira instituição criada por Deus, podemos dizer assim, na Terra. Em que sentido? Antes dos governos, antes dos países, antes do Estado, primeiro veio a família. Então nós vemos que a família ela tem uma solidez dada por Deus. Deus instituiu a família com um propósito. E que propósito seria este? Há décadas atrás, por exemplo, as pessoas tinham prazer em se reunir em família e tirar aquela bela foto de família e expor a sua família, expor os seus netos, bisnetos, filhos, primos e por aí ia, aquelas belas fotos de família, porque as famílias eram sólidas. Note bem que quando alguém ia se casar, se procurava antes perquirir a família dela ou a família dele, e alguém dizia: Este é de boa família, esta é de boa família, porque tinha uma solidez. As famílias eram sólidas, eram estabilizadas. E hoje, com o tempo odierno ao qual nós estamos vivendo, dessa fluidez, desta modernidade ao qual nós estamos enfrentando, onde tudo é muito maleável, qual a importância da família para os dias de hoje? Esta é a perspectiva desta aula, é o que vamos estar abordando nesta aula. A família ainda tem a sua devida importância nos tempos modernos, nos dias de hoje, ao qual nós estamos a vivenciar. Texto áureo, para não ficarmos em nossas palavras, está registrado no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 15, ao qual diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Texto de referência ou leitura em classe está registrado em Gênesis capítulo 12, versos 1, 2 e 3, bem como Gênesis capítulo 22, verso 18, ao qual diz: em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceis a minha voz. Todas as nações da terra seriam benditas por causa de um elemento peculiar, a família, que Deus chamou Abraão para constituir, uma família, dar-lhe uma descendência. Qual a importância da família para os dias de hoje? Esta é a nossa temática, esta é a nossa preocupação nesta lição. Este quem vos fala é o presbítero Rafael Cardoso, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira,
mais propriamente situado no bairro do Gentil, em Itaipava, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Pois bem, em 1872, um grupo de caçadores estava ali na selva, podemos assim, por assim dizer, e eles estavam na caça ali na Índia. E eles se depararam com algo inusitado. Eles encontraram uma criança que aparentava cerca de 6 anos de idade, ao qual andava sobre os seus braços, sobre as mãos e sobre as pernas, como os animais por vezes andam. E aquela criança estava acompanhando um grupo de lobos, fora criado por lobos. Os caçadores, intrigados, ali pegaram aquela criança, retiraram daquela caverna e levaram para o meio da sociedade. Levaram para um orfanato para educar aquela criança. E aquela criança ali, infelizmente, parece não ter se adaptado, não se adaptou. Evitava comer comida cozida, evitava estar no meio dos outros, não era tão sociável assim. E aos 29 anos de idade, morrera, precocemente, poderíamos assim dizer, sem conseguir êxito, sem lograr êxito em sua socialização em meio aos demais seres humanos. Moral da história: para que contei essa história? Porque assim como a história desse menino, que até mesmo deu aí origem a esse filme que podemos chamar O Menino Mogli, podemos assim dizer, esse é o Menino Mogli da vida real. Assim como a história deste menino, que não conseguiu se socializar porque não for educado no ambiente familiar, assim também a família, a moral da história, a família, ela serve para trazer, podemos dizer assim, um desenvolvimento pessoal no ser. A família serve para trazer ali educação, para trazer uma série de outros atributos morais e também espirituais para cada um ali inserido. Assim como aquele menino que não for educado num ambiente familiar e teve problemas de convivência, assim também todos aqueles que não estão inseridos no ambiente familiar sadio terão no futuro problemas diante da sociedade, de adaptação em meio à sociedade. Diante disto, para que serve a família? Primeiro, podemos dizer que a família serve para socializar o ser. A família é o primeiro contato que um sujeito tem com o mundo, poderemos assim dizer. E a família serve para socializar o ser. A família serve para educar o ser. A família serve para trazer valores a um ser, o ser humano, poderíamos por assim dizer. Quando Adão, o primeiro homem da terra, ele abrira os seus olhos, com quem ele se deparou? Ele se deparou com o seu pai, podemos assim dizer, Deus. Ele se deparou com Deus. E tendo se deparado com Deus, quem era o parâmetro de Adão? Era Deus. Então Deus era o parâmetro para a vida de Adão. Tudo que Adão sabia ou compreendia do mundo, ele aprendera com Deus, que estava ali ensinando gradativamente, como proceder neste mundo, como proceder naquele paraíso. Assim bem como a família é o parâmetro para todo indivíduo que vem ao mundo. A família é o parâmetro para todo indivíduo que vem a esta terra. Note bem que muitas das vezes nós replicamos algumas coisas que nós talvez até nem gostaríamos de replicar, que um pai fazia ou que uma mãe fazia na nossa infância, e nós inconscientemente, por vezes, replicamos comportamentos morais, valores, até jeitos, gestos, forma de ser, de forma inconsciente, porque nós estivemos inseridos no ambiente ao qual nos marcou. Então, a família serve para marcar o ser, imprimir uma marca, poderíamos, por assim dizer, em alguém. Colocar alguma coisa, inculcar, levar a pessoa a ter algum tipo de conhecimento, levar a pessoa a ter
uma socialização. E por vezes nós replicamos. Note bem que por vezes as pessoas replicam formas de ser, trejeitos de um pai, de uma mãe. Algumas famílias, alguns homens replicam em suas esposas o que viam os seus pais fazendo com suas mães, agredindo, e por vezes vão trazer isso para o seu casamento, vão agredir, até mesmo não querendo por vezes, mas é o que eles aprenderam e vão ser homens agressivos com suas esposas no seu comportamento porque viram aquilo, vão replicar. Vão ser agressivos com seus filhos porque aprenderam assim, vão replicar. Por vezes, homens, mulheres, viram seus pais, suas mães, por vezes fumando e vão replicar isso na vida adulta. Vão, por vezes, dizer para os filhos, não fume, mas vão fumar porque aprenderam assim, viram seus pais fumando, vão replicar esse comportamento. Homens que por vezes vão ser viciados, muitas das vezes em bebidas alcoólicas, mas porque viam um pai bebendo, ou via a mãe bebendo, e vão replicar esse comportamento. Então a família, ela tem um valor grandioso na vida de todo ser, que vem a esta terra, porque a família ela ensina princípios e ensina valores. Daí a importância da bênção de Deus estar sobre uma família, sobre o ambiente familiar. Daí a importância de se buscar a bênção de Deus para o ambiente familiar. E como se busca esta bênção de Deus para o ambiente familiar? Por vezes, nós temos uma casa, mas não temos um lar. E há uma diferença muito grande estar inserido num ambiente familiar que é apenas um edifício, apenas uma casa, apenas um lugar onde se reúnem pessoas. E uma diferença muito grande entre se ter um lar, que é totalmente diferente. Numa casa estão pessoas que por vezes se agridem. Numa casa estão pessoas que por vezes apenas se toleram. Numa casa estão por vezes pessoas que apenas estão ali por mero interesse particulares, podemos dizer assim, troca de favores, simplesmente. Mas num lar, de fato, que tem a bênção de Deus, a disciplina, há uma vida sadia, há alegria. Por vezes há homens que têm dificuldade de voltar do trabalho para casa porque não tem um lar, tem uma casa. Quando vai voltar para o lar, sabe que vai ter briga, vai ter problema. Por vezes as mulheres têm dificuldade de voltar para casa depois de um dia de trabalho porque sabe que quando chegar vai ter briga, vai ter contenda, vai ter problema. É apenas uma casa, não um lar. Mas Deus quer que tenhamos um lar abençoado. E para se ter um lar abençoado, é necessário viver debaixo do que a palavra de Deus nos ordena, o que a palavra de Deus nos ordena. E o que a palavra de Deus nos determina, nos ordena? Disciplina, ordem, obediência à sua palavra. Numa casa, num ambiente familiar que é apenas uma casa, aquele que cresce naquele ambiente vai ter crises muito grandes lá na frente. Vai ser uma pessoa desequilibrada, vai ser uma pessoa despreparada para enfrentar o mundo, vai ser uma pessoa egoísta que só vai pensar em si, porque cresceu apenas numa casa, onde todo mundo só pensava em si ali e cada um defendia o seu ponto de vista. Mas num lar, abençoado, estruturado por Deus, tudo é muito diferente, porque ninguém vive para si, vive para todos, todos vivem para o bem-estar de todos, a empatia, amor, a carinho. E esta é a importância da família. Para que serve a família? A família serve para proteger, a família serve para dar carinho, a família serve para dar proteção. Seu lar tem sido assim? A sua casa tem sido assim? Você tem prazer de chegar em sua casa e de repente estar com os seus, ou de repente não tem prazer mais de chegar em sua casa? Tem sido uma casa ou tem sido um lar? Que o Senhor prepare a seu ambiente familiar para ser um lar abençoado, que você tenha prazer de estar com os seus. Infelizmente, hoje a mídia tem feito um desserviço muito grande à família, que nós vemos hoje nas novelas, se apregoando contra a família. Homem beijando homem, mulher beijando mulher, e por vezes tem criança na sala. E como explicar isso? Querem inculcar em nossos filhos, em nossas filhas, que isto é normal, quando isso é totalmente contra aquilo que a palavra de Deus nos determina.
Para se ter um lar abençoado, é necessário viver debaixo dos moldes da palavra de Deus. Para se ter uma família abençoada, é necessário viver debaixo dos moldes da palavra de Deus, não no arranjo. Contamos aqui no início a história daquele menino que fora criado por um lobo. Ele foi criado até num ambiente, aparentemente numa casa, num ambiente familiar, mas era um ambiente totalmente avesso à realidade, o que deveria ser. E por vezes tem pessoas que estão pensando que estão vivendo um ambiente familiar, estão vivendo algo avesso àquilo que Deus determina, que é um pai, uma mãe, filhos, um pai que ama, uma mulher que se submete, filhos que respeitam, e estão lá. E quando se vive estas coisas, vivemos uma vida completamente feliz e abençoada e formamos cidadãos aptos para enfrentar este mundo de cabeça erguida e sabendo que quando alguma coisa der errado, tem uma família por trás para acudir, tem uma segurança, né? Tem um modelo para se apoiar. Família serve para isso, um apoiar o outro. Infelizmente, hoje, há casas onde ninguém apoia ninguém, onde todo mundo está virado com todo mundo, onde ninguém fala com ninguém. É um que não fala com um, é outro que não fala com o outro. Infelizmente, quando chega em épocas festivas, como Natal, Ano Novo, as pessoas tentam se reunir, usam máscaras e tentam se falar por vezes, né? Fingem uma coisa que não são, vivem uma coisa que não podem viver, não estão em seus corações, mas que o Senhor nos ajude a termos uma família, um lar estruturado, abençoado, onde haja entrega, onde haja amor, onde haja carinho, que a sua casa seja repleta da bênção do Senhor, que o seu lar seja abençoado. Como viver isto? Vivendo debaixo da palavra, obedecendo aquilo que Deus determinou, porque Ele é o Criador da família. Ele acredita na família. Se Deus acredita na família, quem é o homem? Quem é a mídia? Quem são os governos para se oporem àquilo que Deus abençoou? Que a sua casa seja abençoada, que seus filhos sejam abençoados, que o seu lar seja abençoado, seja um lar, não uma casa. Que Deus abençoe sua vida poderosamente em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo recaiam sobre a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.